Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galerinha. Vamos chegando. Vamos entrando na sala aí, por favor. Começar nossos trabalhos de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver como é que tá a nossa... Ixi, tá fraca a nossa presença ainda, hein? Oh, beleza. Vamos sim. Beleza, beleza. Mariana, né? E o João. Vamos cantar um parabéns então hoje. Matheus, arrumou o microfone ou não? Oh, beleza, garoto. Beleza, beleza. Gente, deixa eu ver como é que tá. Opa, aumentou bastante meus participantes. Deixa eu dar um Bom dia. bom dia, bom dia. Deixa eu dar um bom dia aqui para cada um, tá? Eu gosto de fazer isso. Arlete, bom dia. Belinha, bom dia. Gabriele, Giulia, bom dia. Gustavo, João, bom dia e parabéns, João. João Vitor Bessa, bom dia. Julinha, bom dia. Larissa, bom dia. Laís, bom dia. Lucas Barbosa, bom dia. Lucas Henrique, Luca, bom dia também. Pamela, bom dia. Matheus Matos, bom dia. Rayane, bom dia. Samuel, bom dia. E Antônio, bom dia. E a Mariana, né? Mariana, um bom dia especial para você, Mariana. Bom dia, bom dia. Beleza, gente. Olha que legal, ó. Luca, bom dia. Arlete, Lucas, Gabriele, Pamela, Laís. Beleza, galerinha. Lucas Barbosa. Que legal, viu? Saudade grande de vocês, viu? Mariana Rodrigues, um abraço, né, especial para você hoje, seu dia, né? Tá? E o João também, né? E no finalzinho da aula, não deixa eu esquecer, vamos cantar um, né, parabéns para os dois. Tá joia? Pessoal, tá tudo sob controle. Como é que tá a sua saúde mental? Tá fazendo uma caminhadinha segura no final da tarde, 3 vezes por semana, né? Beleza? Ah, A minha tá morta agora. é mesmo? O que aconteceu, Júlia? Ela ainda não acordou, não. Eu aposto que você tá de pijama na cama ainda, Júlia. Aham. Ai, ai, ai. Então tá bom. Mas vai passando o dia aí e vocês vão acordando. Pessoal, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Muita saudade, mas já está se organizando. Eu acho que brevemente nós vamos estar juntos já, tá ok? Nós estamos estudando a função álcool. Lembrando agora, gente, a gente repete, né, o que já foi estudado, nomenclatura e reconhecimento de funções, só que a gente coloca alguns dados novos, né, sobre cada uma das funções. Legal? Então eu vou até onde eu parei, eu rapidinho vou fazer uma revisãozinha para vocês, certo? Então vamos lá. Ó, função álcool. Para ser álcool, o grupo OH, a hidroxila, tem que estar ligado num carbono saturado, né? Carbono saturado é o carbono que tem hibridação sp3. Eu não lembro, eu sei que eu chamei, acho que foi o Luca, Luca ou Lucas, eu não tenho certeza, foi o Luca. Me falou direitinho. Quando o carbono só tem ligações simples, a hibridação é sp3, a geometria é tetraédrica Poxa, espacial. Cláudio, foi eu. Quem foi? A Laís. Ô, Laís, foi a Laís. Tá certo. E aí, o ângulo, 109 graus e 28 minutos. Tá ok? Gente, vocês estão sabendo muito A aqui de Tatiana perguntou da geometria, não. Não, geometria, eu acho que. Então foi o Luca, se eu não me engano, que ele só errou o ângulo.
Ele falou 108 graus, se eu não me engano. Mas a hibridação foi você mesmo. Ó, hibridação. SP3 porque só faz ligações simples. Ok? Geometria. Tetraédrica espacial. E o ângulo 109 graus e 28 minutos. Beleza? Laís. Laís. Oi. Quero ver como é que você está de memória. Vixe. Vamos lá. Qual é a hibridação do carbono quando ele só faz ligações simples? SP3. Qual é a geometria desse carbono? Tetraédrica espacial. E qual é o ângulo entre as valências? 109,28. 109 graus e 28 minutos. Perfeito. É isso aí. Tá com memória boa. Beleza. Agora, exemplo de álcool. Olha lá, ó. OH ligado em carbono saturado, álcool. Certo? De novo, OH ligado em carbono saturado, álcool. Gente, um álcool, ele pode ter insaturação, certo? Mas não no carbono da hidroxila. O carbono da hidroxila tem que ser um carbono saturado. Ou não tem jeito de não aprender isso, gente. Estou falando isso aí, ó, exaustivamente, tá? Isso daqui é muito importante. Ó, álcool primário é o álcool que tem hidroxila ligada em um carbono primário. E o que é um carbono primário? É o carbono que está ligado em outro carbono apenas. Certo? Se o carbono estiver ligado em apenas outro, ele é primário. Se a hidroxila do álcool tiver um carbono primário, o próprio álcool é classificado como álcool primário. Álcool secundário tem hidroxila ligada num carbono secundário. Álcool terciário tem hidroxila ligada num carbono terciário. Gente, essa classificação de álcool ela é extremamente importante e isso cai muito em provas. Ok? Aqui, ó. Se o OH estiver ligado num carbono primário, o álcool é primário. Se o OH estiver ligado num carbono secundário, o álcool é secundário. Legal? E se o OH estiver ligado num carbono terciário, o próprio álcool é terciário. Ô, Luca, bom dia, meu querido. Como é que você está? Bom dia, Cláudio. Tudo tranquilo? Tranquilo. Ô, Luquinha, existe álcool quaternário? Não, não existe. Existe álcool com carbono quaternário? Tem como existir. Beleza, garoto, é isso aí. Álcool quaternário não tem, mas eu posso ter um álcool com um carbono quaternário, certo? Por exemplo, numa outra ponta. Gente, essa outra classificação aqui, ela não é muito importante porque é óbvia, né? Ó, quando tem só uma hidroxila num álcool, você diz que ele é um monoálcool. Quando tem duas hidroxilas é um diálcool, quando tem três é um triálcool, tetra e assim vai. Dois ou mais você já pode falar que é um poliálcool. A nomenclatura oficial termina em ol, tá? A usual, você dá o nome do radical e coloca ico. Então aqui, por exemplo, ó, metanol, metanol, ou álcool metílico, álcool metílico. Só que essas nomenclaturas usuais, elas não costumam aparecer muito. Esse daqui eu preciso que você saiba, esse aqui, tá? Ó, 2 carbonos etanol, esse é o etanol. E ele é conhecido como álcool etílico. Aqui, ó, etil-ico, álcool etílico. Gente, esse eu preciso que você saiba, tá bom? O etanol, 2 carbonos, o etanol também é chamado de álcool etílico. Aí a gente fez alguns exemplos, né? Você acertou todos, foi muito legal isso daqui. Até os fechados você acertou. Esse daqui eu também propus, você acertou. 4-metilhexanol 2, né? Todo mundo acertou. E eu parei exatamente aqui. Foi aqui que nós paramos. Então eu estou continuando a partir daqui. Um bom dia para todos vocês. Tá? Nossa aula começa agora. Gente, propriedades físicas dos álcoois. Primeiro, são líquidos incolores. São solúveis em água. Tá? A hidroxila, o OH, tem o oxigênio que é muito eletronegativo. Então, ali tem um polo, tem uma polaridade. Tá certo? Então, o grupo funcional do álcool, ele é polar. Como a água também é polar, o álcool dissolve em água. Mas daqui a pouquinho eu tenho um complemento para falar sobre isso aí para você. Eles possuem
densidade menor que a água. Tá certo? Eles possuem densidade menor que a água. O que é densidade? Massa sobre volume. Então, a densidade do álcool é menor do que a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por ml. A dos álcoois, né, tem um valor menor que 1. Aí eles colocam assim, ó, tem pontos de ebulição mais elevados que os outros hidrocarbonetos de igual massa. Gente, quem que explica isso? Lá na hidroxila tem H ligado no O. Quando uma molécula tem H ligado em O, quando uma molécula tem H ligado em FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, essa molécula faz ligação de hidrogênio. Então, os álcoois, eles fazem pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. E essa ligação ela é muito forte. Por isso que os álcoois, eles têm ponto de ebulição maior do que outras substâncias de mesma massa. Se você pegar um álcool e um hidrocarboneto de mesma massa, o álcool vai ter maior ponto de ebulição. Qual que é a explicação para isso? Pontes de hidrogênio entre as moléculas dos álcoois. Daqui a pouquinho eu falo isso de novo. São voláteis, certo? E ardem com uma chama praticamente invisível. O etanol, quando ele está queimando, dá para a gente ver a chama dele. Mas o metanol, quando ele está queimando, ele dá uma chama invisível. A gente não vê que ele está pegando fogo, o metanol. Tá? E eu não sei se você sabe, a fórmula Índia americana, nem sei se tem essa fórmula Índia ainda, viu? Eu acredito que sim. Eles usam o metanol como combustível nos automóveis. Tá certo? E eu não sei se você já viu, teve uma corrida aí, o cara bateu o carro e começou a pegar fogo. Só que não dava para ver a chama, porque o metanol ele tem uma chama invisível. Aí o cara começou a rolar na grama para apagar o fogo. E os bombeiros que estão lá trabalhando, eles sabem disso, aí os caras chegaram lá com o extintor e terminaram de apagar a chama. Mas não dava para ver que ele estava pegando fogo, porque principalmente o metanol tem uma chama praticamente invisível. Gente, os álcoois têm um cheiro característico, né, e agradável, né, não é um cheiro ruim. E agora aqui está assim, ó, quanto maior a cadeia carbônica, mais viscoso e sólido é o álcool, mas isso eu vou te falar aqui. Ó, isso que eu vou te falar agora é extremamente importante, muito importante. Gente, me ajuda. Ó, aqui eu tenho um álcool, ó, é um modelo para mostrar uma molécula de um álcool. Aqui eu tenho um H, ó, na pontinha, oxigênio, e aqui eu tenho uma cadeia carbônica. Pelo amor de Deus, hein? Saiba isso. Todo hidrocarboneto é apolar. Toda cadeia carbônica é apolar. Então, no álcool, a cadeia carbônica dele é apolar, porque toda cadeia carbônica é apolar, certo? Só que a hidroxila, o grupo OH, ela é polar. Por quê? Porque o oxigênio é um átomo muito eletronegativo. Então, ele puxa, ele atrai a nuvem de elétrons para ele e aparece um polo nele. Então, a gente diz que a hidroxila no álcool é polar e a cadeia carbônica é apolar. Gente, pode ser qualquer um de vocês aí que tiver microfone, viu? Ou aqui no chat também, tanto faz. Deixa eu ver se alguém me chamou aqui. Beleza. Ó, eu quero saber o seguinte. Álcool, ele tem a hidroxila, que é polar, e tem a cadeia carbônica, que é apolar. Beleza? Hidroxila polar, cadeia carbônica apolar. Eu quero que alguém lembre comigo como chama uma substância que tem na mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar. Isso, garoto! Anfifílico. Substância anfifílica é aquela que tem na mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar. Tá certo? Gente, agora não é para eu não quero que decore, eu quero que você entenda. Só para dar uma lembradinha, anfifílico, pode falar anfifílico ou anfipático, viu? Também tá certo.
anfifílico é a substância que na mesma estrutura tem um pedaço polar e um pedaço apolar. Joinha? Agora presta atenção aqui, por favor. Eu quero que você entenda. A cadeia carbônica, ela é apolar. O grupo funcional, a hidroxila, é polar, tá? Então é o seguinte, galera. Quando a gente aumenta a cadeia carbônica, nós vamos aumentar a parte apolar do álcool, certo? O que vai acontecer se eu aumentar a cadeia dele? Vai diminuir a solubilidade em água, certo? Porque a água é polar. Se eu aumento a parte apolar do álcool, a solubilidade dele diminui. Só que é o seguinte, quando você tem moléculas com a mesma interação intermolecular, quem tem maior massa tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Então, se eu aumentar a cadeia carbônica de um álcool, por exemplo, eu vou pegar o metanol e o pentanol. O pentanol tem uma cadeia carbônica maior. Então, o pentanol ele é menos solúvel em água do que o metanol. Tá certo? Só que o pentanol, por ter uma cadeia maior, vai ter maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Gente, deixa eu interagir com alguém, porque eu preciso ter certeza que todo mundo entendeu direitinho isso daí. Deixa eu buscar aqui nos meus participantes. Vou falar com a Pamela. Pamela, você está com o microfone ou não? Oi, tô. Bom dia, Pamela. Tudo bem com você? Tudo. Tá na cama ainda ou tá no escrivaninha já? Não, tô na mesa. Ah, legal, legal. Pamela, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, álcool, os álcoois têm duas partes. Uma parte polar e uma parte apolar. Qual é a parte polar do álcool? Hidroxila. Isso. E qual é a parte apolar? Cadeia carbônica. Isso. A água, Pamela, é polar ou apolar? Polar. Polar. Então, álcool é solúvel em água. Só que é o seguinte, se essa cadeia carbônica aumentar, quanto mais carbonos eu coloco no álcool, mais eu aumento a parte apolar dele, certo? Então, quando a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade dele em água diminui. Então, se eu colocar na prova assim, Pamela, o etanol e o butanol, qual dos dois é mais solúvel em água? O etanol. O etanol, certo? Por quê? Porque quanto menor a cadeia carbônica, menor a parte apolar dele, mais solúvel ele vai ser. Agora, se eu te perguntar entre o etanol e o butanol, qual deles tem maior ponto de fusão e ebulição, Pamela, a resposta vai ser? Etanol. Isso. Pessoal, eu quero saber se todo mundo entendeu essa minha explicação. Entendeu? Beleza. Agora deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, presta atenção aqui, por favor. Esse daqui é o etanol, ó, 2 carbonos et, né? Esse daqui é o etanol. Agora eu vou colocar aqui mais uma hidroxila, ó. Eu vou tirar um hidrogênio daqui e vou colocar mais uma hidroxila. Se eu fizer isso, vai ficar etanodiol. Etanodiol. Ô, Matheus, vamos estrear, vamos inaugurar esse microfone aí. Bom dia para você. Opa. Aí, garoto. Ô, Matheus, esse daqui é o etanol, que está aqui no quadro, é o etanol. Se eu tirar o hidrogênio e colocar mais uma hidroxila, eu vou ter o etanodiol. A pergunta é, quem é mais solúvel em água? O etanol, esse daqui, ou o etanodiol? Calma aí, deixa eu pensar aqui. Qual dos dois é mais solúvel em água? O etanol, certo? Ou o etanodiol? É o etanodiol, né? Porque tem 2 álcools. Exatamente. Quando você coloca mais uma hidroxila, você colocou mais uma parte polar nele, certo? Então, a polaridade dele aumenta, ele fica mais solúvel em água.
Matheus, obrigado, viu? Ô, gente, ficou claro então para vocês? Presta atenção, ó. Se eu aumentar a cadeia carbônica, eu estou aumentando a parte apolar, certo? Eu estou aumentando a parte apolar. Então, a solubilidade diminui, certo? Agora, se eu colocar mais hidroxilas, eu estou aumentando a parte polar. Aí a solubilidade em água aumenta. Laís, bom dia, Laís. De novo, bom dia para você. Bom dia. Você entendeu direitinho essa explicação? Creio que sim. Menina, isso daqui mas cai demais em vestibulares. Saber isso que eu estou explicando é extremamente... O Enem ama isso daqui, tá? Só para dar uma resumidinha, Laís, é o seguinte, ó. No álcool, eu tenho a hidroxila, que é polar, e a cadeia carbônica, que é apolar. Tá certo? Então, o álcool é solúvel em água porque a hidroxila interage com a água, que é polar, ok? À medida que eu aumento a cadeia carbônica de um álcool, eu aumento a parte apolar do álcool. Então, a solubilidade em água diminui. Certo? Quanto mais carbonos eu ponho no álcool, Certo. menor a solubilidade dele. Legal? Legal. Na verdade, eu estou falando aqui de álcool. Mas quando eu falar de ácido, de cetona, de aldeído, de éster, vai ser a mesma coisa. Toda vez que eu aumento a cadeia carbônica de um composto orgânico, a solubilidade dele em água diminui. Beleza, beleza. Gente, deixa eu passar aqui. Você já estressou, né? Você já está... Nossa, explicou 15 mil vezes. Então, tá aí. Agora, gente, vamos estudar como é que nós obtemos os dois principais álcoois que tem na natureza. Certo? O etanol e o metanol. Você sabe que tem um monte de álcool, né? Tem, ó, etanol, metanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, tem um monte. Mas, assim, no cotidiano nosso, basicamente a gente usa mais o etanol e, às vezes, o metanol. O etanol é o mais usado. Gente, no Brasil, o etanol, o álcool etílico, ele vem da cana-de-açúcar. Aqui na nossa região, tem várias usinas de açúcar, né? Aqui em Delta tem 2 usinas de açúcar. Tá? Ribeirão Preto tem um monte de usina de açúcar. Então, o etanol, ele vem da cana, né? A gente faz uma moagem da cana e extrai um líquido, que é a garapa. Tá certo? Essa garapa aí, se você for ali perto do aeroporto, tem aquele quiosque ali que vende garapa, né? O cara moe a cana, aquele líquido lá é a garapa. Tá certo? Essa garapa é feito um tratamento com ela e ela vira um melaço. É uma garapa mais concentrada. Certinho? Uma parte dessa garapa, desse melaço, eles tiram para fabricar açúcar. Certo? Esse açúcar, né, que a gente usa em casa, a sacarose, ela vem do açúcar, ela vem da cana-de-açúcar. Aí outra parte desse melaço é feita uma fermentação, tá? Depois da fermentação, a gente faz uma destilação e obtém o etanol, obtém o álcool etílico. Então, o álcool etílico no Brasil, gente, ó, você pode obter álcool do milho, da beterraba, certo? Aqui no Brasil, nós usamos a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, eles obtêm o etanol mais a partir do milho. Então, cada lugar tem uma preferência, depende de clima, de solo, etc. Mas aqui no Brasil, é a cana-de-açúcar, tá? Ok? A cana-de-açúcar, ela vai fornecer para nós o etanol. Só um detalhezinho, ó. Vocês manjam muito de biologia, né? Quando eu falo em fermentação, gente, o que seria uma fermentação? Alguém aí, abre o microfone e converse comigo. Quem faz a fermentação? O pessoal da biologia fala isso daí. Luca! Ô, Luca! Oi. Você sabe o que é uma fermentação? Ai, não sei explicar não, Cláudio. Então, mas o que você usa
para fermentar alguma coisa? Você tem ideia ou não? Deixa eu ver. Você pode usar fungo. Opa, cara, é essa a resposta. Aí, ó, a Paulinha já mandou aqui e você também acertou. São feitas, a fermentação é uma oxidação feita por micro-organismos, fungos, por exemplo. Tá certo? Beleza, é isso aí. Então, fermentação é a ação de micro-organismos oxidando o material. Fermentação é feita por micro-organismos. Luca, obrigado. Paulinha, obrigado também. Tá? Gente, agora, deixa eu te mostrar uma coisinha. Presta atenção aqui, por favor, hein? Agora o bicho vai pegar. Ó, aqui à esquerda eu tenho a cana-de-açúcar. A gente faz uma lavagem, etc. Aí moe-se a cana, faz uma moagem. Quando a gente faz uma moagem, sai aquela garapa que eu falei para você. Dessa garapa, a gente extrai a sacarose. Gente, a sacarose é o açúcar que você tem aí na sua casa. É o C12H22O11. Então, aqui nós temos o açúcar, a sacarose. Certinho? Nós vamos... Deixa eu dar uma diminuída aqui, só para você ver direitinho. Ó, nós vamos fazer uma hidrólise da sacarose. Certinho? Paulinha! Oi. Você sabe o que é uma hidrólise? Ixi, não sei, não lembro. Vou te ajudar, vou te ajudar. Hidro vem de quê? Hidro. De água. De água. Lise significa quebra. Tá? Lise é quebra. Então, hidrólise é quebra pela ação da água. Tranquilo ou não? Certo. Sim. Então, ó, eu vou pegar a sacarose e vou fazer uma hidrólise dela. Vou reagir com água. Nesse caso aqui, eles usam uma enzima chamada invertase. E quando a gente faz a hidrólise da sacarose, nós obtemos a glicose e a frutose. Ok? Então, ó, sacarose mais H2O. A sacarose, quando hidrolisa, quando reage com a água, ela forma a glicose e a frutose. Aí a gente pega, pode pegar qualquer um dos dois, mas é mais comum usar a glicose. Eu pego a glicose e faço o processo de fermentação. Tá? A gente usa os micro-organismos que vocês falaram aí. Nesse caso aqui, a enzima usada chama-se zimase. Lá na hidrólise da sacarose, a enzima chama-se invertase. Certo? E aqui, na fermentação da glicose, a gente vai usar uma enzima chamada zimase. Quando essa zimase, quando esse micro-organismo, né, age sobre a glicose, ele produz o etanol com liberação de gás carbônico. Gente, eu vou precisar que você... Cláudio. Pois não. Ali na sacarose, fala que tem 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Certo. Só que na glicose e na frutose tem 12, então quer dizer que é 24. Certo. Da onde vem esses dois? Alguém pode me ajudar aí nessa resposta para a Laís? Foi da água, né? Isso! Laís, a sacarose, ela vai reagir com a água. Ela vai sofrer hidrólise, tá? Então, os dois hidrogênios... Aqui, ó, deu 24. Aqui tem 22. Os outros dois são os dois da água. Beleza? E aqui, ó, 6 oxigênios, mais 6, 12. Aqui tem 11. Mais 1 da água, 12. Entendeu, Laís? Entendi, obrigada. Então, gente, mas só que assim, ó, eu vou precisar... Isso, João, é isso aí, garotinho. Ó, eu vou precisar que você memorize isso daqui, gente. Eu vou precisar que você guarde isso daqui. Então, vamos lá. Como é que a gente produz álcool no Brasil? Através da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, nós extraímos a sacarose. Tá aqui. Beleza? Essa sacarose, o C12H22O11, ele vai passar por uma reação de hidrólise. A molécula vai ser quebrada, né, pela ação da água.
Joinha? Então aqui eu vou reagir com água, vou fazer a hidrólise e vou obter glicose e frutose, certo? Aí eu pego, pode ser qualquer um, eu falei para você, mas é mais usado a glicose. Aí eu pego a glicose e vou fazer um processo de fermentação. Eu vou colocar micro-organismos para fazer essa fermentação. A fermentação da glicose, ela produz o etanol mais o gás carbônico. Aqui não está balanceado, ó, seriam, se eu pegar 1 mol aqui de glicose, eu vou ter 2 mols de etanol e vou ter 2 mols de gás carbônico. Então é 1, 2, 2. Certinho ou não? Gente, agora eu preciso te falar uma outra coisa. Qual é o estado físico do etanol? A temperatura ambiente. Qual que é o estado físico do álcool etílico, do etanol? A temperatura ambiente. Paula? Líquido? Isso. O etanol é líquido. Agora uma pergunta ridícula, absurda. Qual que é o estado físico do gás carbônico? Gasoso, eu acho. É, né? Gás carbônico é bem provável que seja gasoso. Agora tem um detalhezinho. Ó, presta atenção. Quando você está fazendo uma reação química e um gás é formado junto com o líquido, esse gás escapa. E a hora que esse gás escapa, ele borbulha. Então parece que está fervendo. A gente chama de fervura fria, porque na verdade não está fervendo. Esse borbulhamento que você está vendo é porque o gás carbônico está escapando, ele está sendo formado, ele escapa do líquido e ele borbulha. Então, se você vir assim, a produção de etanol no tanque, você vê que está, né, borbulhando, parece que está fervendo, mas na verdade não é fervura, não está fervendo, é uma fervura fria. É porque o gás carbônico ele está sendo liberado, ele está sendo formado, e quando um gás escapa do líquido, ele borbulha. Joinha? Aí, moçada, eu escrevi aqui para você. Opa, deixa eu voltar. Pera. Ixi, eu fiz cagada aqui. Aí, ó. Aqui, na fermentação, nós temos enzimas atuando. São os micro-organismos. Então, fermentação é feita por micro-organismos. E aqui, eu tenho o gás carbônico, ele está escapando do líquido. Então, vai borbulhar. Borbulhas, né? Esse borbulhamento parece que a coisa está fervendo, mas na verdade é só o gás escapando. Tá certo? Ô Matheus. Opa. Ficou claro para você? Só para dar uma recapituladinha aqui, Matheus. Ó, a gente pega cana-de-açúcar e extrai a sacarose, que é o açúcar comum que a gente tem em casa. Beleza? Nós reagimos com água. A gente pega a sacarose e faz a hidrólise dela com água, na presença de enzima, e produz glicose e frutose. Certo? Aí nós pegamos a glicose e colocamos micro-organismo para fazer a fermentação. A glicose, quando sofre fermentação, pela ação do micro-organismo, ela vai produzir o etanol. Certo? Com liberação de gás e hidrogênio. Matheus, de boa? Beleza. Tranquilo? Então, ó, no Brasil, o etanol é obtido da cana-de-açúcar e a gente tem micro-organismo fazendo a fermentação desse para chegar no etanol. Gente, aqui ó, é 1 mol, 2 mols, 2 mols, só que não ficou balanceado. Bom, perguntas. Quero perguntas aí, dúvidas, para eu tirar a sua dúvida, se eventualmente você tiver uma dúvida. De boa até agora? Posso seguir? Beleza. Gente, agora uma informação, só que a gente vai estudar isso mais à frente, né? Lá na última apostila a gente vai estudar. Olha para mim aqui, por favor, ó. Presta atenção. Ó, a glicose, deixa eu voltar aqui, ela tem fórmula C6H12O6. A frutose também, eles são isômeros, tá? A glicose é C6H12O6. Gente, só que a glicose na natureza, ela pode ser encontrada com 2 estruturas diferentes. A gente pode encontrar a glicose C6H12O6 numa estrutura aberta, linear, ou pode apresentar
né, uma estrutura cíclica, uma estrutura fechada. Então, na natureza, ó, os dois são C6H12O6, mesma coisa, tá? Só que aqui é quando ela está na forma aberta e aqui é quando ela está na forma cíclica, na forma fechada. Entendeu? As duas estruturas são encontradas na natureza. Aqui eu coloquei a sacarose. Aqui, Laís, aqui vai ficar mais fácil de olhar. Ó. Aqui eu tenho a sacarose, C12H22O11. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Ó. Olha lá, ó. C12H22O11. E aqui tem a estrutura dela. Ó. Certo? Ela vai sofrer uma hidrólise. Aqui, ó, tá reagindo com a água. A água quebra a sacarose. Ok? E aí vai produzir glicose e frutose. Certinho? Aqui eu estou apresentando a estrutura fechada da glicose e da frutose. Ok? Então, ó, a sacarose sofreu hidrólise, eu obtive glicose e frutose. Aí eu pego a glicose, coloco micro-organismos, a glicose sofre fermentação alcoólica e produz o etanol. É assim que a gente produz o etanol. Deixa eu dar uma... Eu ainda tenho... Gente, ó, eu estou vendo aqui... Não, acho que dá tempo, porque eu tenho outro link, né, para outra aula. Deixa eu falar para você como é que a gente obtém o metanol. Então, o etanol é da cana-de-açúcar. Acabei de falar. Agora eu vou... Opa, de repente tem uma perguntinha aqui, peraí. Ó, Matheus, a sacarose a gente chama de disacarídeo. É um disacarídeo. Certo? Ok? Porque ele, quando ele quebra, ele forma 2 monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. Beleza? O amido, ele é um polissacarídeo, mas a sacarose é um disacarídeo. Beleza? Pessoal, agora a gente vai fazer a obtenção do metanol. Como é que a gente obtém metanol? Dá uma olhadinha aqui para mim. Ó, nós pegamos o CH4, que é o metano, reagimos com água, só que a temperatura aqui é altíssima, 300, 500 graus Celsius. Se eu reagir o CH4 com água e controlar essa reação, eu produzo monóxido de carbono e gás hidrogênio. Certo? Pessoal, presta atenção aqui. Ó, essa mistura aqui, monóxido de carbono e gás hidrogênio, os químicos chamam de gás de síntese. Gás de síntese é a mistura monóxido de carbono mais H2. Por quê? Gente, porque a IUPAC quis que fosse desse jeito. Os químicos, a IUPAC, ela chama a mistura de CO com H2, eles chamam de gás de síntese. Certo? Agora, deixa eu te mostrar um trem aqui. Ó, eu vou pegar o gás de síntese. Tá em inglês aqui, ó. Aqui você aprende química e inglês, viu? Aqui eu tenho o gás de síntese. O que é o gás de síntese? É uma mistura de CO com H2. Ó, CO mais H2, certo? Chama-se gás de síntese. Com esse gás de síntese, se eu controlar a reação química, eu posso produzir o metanol. Então, aqui eu tenho o gás de síntese, que é essa mistura, né? E através dessa mistura aqui, eu consigo produzir o metanol. É assim que o metanol é produzido na indústria. Tá certo? Eles pegam o metano, reage com água numa temperatura alta. Aí produz o gás de síntese, CO mais H2. Esse gás de síntese vão reagir entre si com algumas particularidades e vai produzir o metanol. Tá legal? Gente, agora só um detalhezinho. Ó, eu posso pegar... Vamos ver se você consegue acompanhar meu raciocínio. Eu posso pegar o CH4 e fazer uma combustão parcial dele. Se eu fizer uma combustão incompleta, parcial dele, eu vou produzir CO mais água. CO mais água. Aí eu posso pegar esse CO, juntar com H2 e formar o gás de síntese. Depois esse gás de síntese, né, que é essa mistura, vai me produzir o metanol. Gente, mas eu vou parar por aqui,
porque eles estão me avisando que faltam 30 segundos. Senão eles vão me cortar e fica chato, né? Então eu vou parar